Olá, que bom ter você comigo aqui. Hoje eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo pela história de Maria. Vamos mergulhar na Mariologia, conhecer a mulher de muitos títulos e aparições, como em Fátima, Portugal, em Lourdes, França, em Guadalupe, no México, e de muitos milagres, como o que aconteceu em São Paulo, no Rio Paranaíba, onde se tornou Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Conheceremos um pouco da biografia da mulher que gerou o homem mais importante da história, que conquistou meio mundo e é chamada de Theotokos, Mãe de Deus. Neste vídeo falarei sobre a vida de Maria. Nos próximos falaremos sobre como se iniciou o culto a Maria, os dogmas marianos e algumas aparições reconhecidas pela Igreja Católica, onde contarei a história em detalhes. Santo Agostinho dizia: só se ama aquilo que se conhece. Falar de Maria é falar de Jesus. Ela mesma mostrou sua centralidade quando disse: fazei tudo o que ele vos disser. Maria é conhecida por diferentes nomes nas línguas antigas: Mariã, no aramaico, Míria, no hebraico, Mariane, no grego e, na forma latina e universal, chamamos Maria. Segundo a tradição preservada no proto-evangelho de Tiago e evangelho de Pseudo-Mateus, Maria nasceu em Jerusalém, filha de Joaquim e Ana. Eles não podiam ter filhos e eram discriminados por isso nas famílias que seguiam o judaísmo. E havia duas possibilidades: ou tinham sido amaldiçoados e seriam discriminados até o fim da vida, como infrutíferos, ou cairia sobre eles uma intervenção divina, surpreendendo a todos, como, por sorte, aconteceu a Sara, mulher de Abraão. Joaquim, inclusive, foi humilhado no templo pelo sacerdote, que desprezou as oferendas dele, dizendo que ele não tinha permissão para fazer oferendas, pois não foi capaz de fazer um filho. O mesmo ficou muito envergonhado e foi para o deserto passar 40 dias em jejum e oração, para que Deus se manifestasse a ele. E Ana, sua esposa, em sua casa, também suplicava ao Senhor um filho e prometeu que, se recebesse uma criança, ela se dedicaria totalmente a Deus. O anjo anunciou ao casal que teriam uma filha e que ela se chamaria Maria e que seria cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. Com 3 anos, Maria foi levada ao Templo de Jerusalém para viver numa comunidade de virgens consagradas. Rezava, cantava, estudava a lei e os profetas. Conta-se que ao subir sozinha os degraus do templo, não olhou mais para trás, sinal de entrega total a Deus. Aos 12 anos, quando teve sua primeira menstruação, pela lei judaica, foi considerada impura e não podia mais permanecer no santuário. Era preciso encontrar-lhe um esposo, e José foi o escolhido pelo sacerdote. Foi então que o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, conceberás e darás à luz a um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. A resposta de Maria foi um ato de fé, coragem e obediência. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas esse sim não foi isento de desafios. O problema surgiu. Como explicaria a gravidez? Como falaria que engravidou do Espírito Santo e não de um homem? Seria acusada de traição? A falação seria inevitável. Maria, então, foi às pressas à região montanhosa da Judéia,
que fica aproximadamente a 100 quilômetros de Nazaré, visitar sua prima Isabel, grávida de João Batista. Isabel a reconheceu como a mãe do Senhor. Ela carregava a arca da aliança em seu ventre. Ao voltar a Nazaré, José descobriu a gravidez. Certamente foi um momento de grande confusão, mas depois, em sonho, o anjo também lhe apareceu, confirmando que tudo era obra do Espírito Santo. Assim, José acolheu Maria e assumiu com ela o projeto divino, mudando todos os seus planos pessoais. Jesus nasceu em Belém, em extrema simplicidade, um estábulo, uma manjedoura. Simeão, no templo, o reconheceu como Messias e profetizou a Maria: uma espada transpassará a sua alma. Logo depois, a família precisou fugir para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Viveram como migrantes e estrangeiros, até que, passados cerca de 2 anos, retornaram a se estabelecerem em Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José o perderam durante uma peregrinação a Jerusalém. Após 3 dias de angústia, encontraram-no entre os doutores no templo. Imagina os corações dos pais nesses 3 dias de busca e sem saber do filho. Só pode descrever esse sentimento quem já perdeu um filho. Depois disso, Maria viveu em Nazaré com José e Jesus durante cerca de 30 anos de vida simples e silenciosa. Tornou-se viúva e acompanhou a vida pública do filho com preocupação e fé. Começou sua missão, o filho, com 30 anos. No início da missão de Jesus, em Canaã da Galileia, Maria intercedeu e aconteceu o primeiro milagre, a transformação de água em vinho, numa festa, num casamento. Jesus disse: minha hora ainda não chegou, mas atendeu ao pedido da mãe. A partir dali, ela aparece como uma grande intercessora. Quando nos faltar também o vinho, que é a alegria, coloca para ela. Com certeza ela intercederá. Maria acompanhou Jesus em suas pregações e milagres, mas também compartilhou da dor, da perseguição e das ameaças que ele sofria por parte dos sacerdotes judeus, alguns fariseus e saduceus, inclusive em Nazaré, quando se referiram a ele como: não é esse o filho do carpinteiro? Quando tentaram jogá-lo do penhasco após sua pregação na sinagoga. No Calvário, Maria também percorreu a via dolorosa com suas amigas Maria, uma tia de Jesus, e Maria Madalena, discípula preferida de Jesus. Será onde estavam elas quando Jesus foi julgado? Será que estiveram no pretório? Será que viram toda a humilhação que ele sofreu? Maria viu seu filho humilhado, dilacerado, todo ensanguentado, totalmente nu, totalmente debilitado, condenado à cruz. Morte reservada aos criminosos mais perigosos. E de pé, junto à cruz, sustentada apenas pela graça de Deus, viveu sua maior dor. Uma espada transpassou sua alma, mas se manteve de pé aos pés da cruz. Força, coragem, como quem falasse ao filho: filho, estou aqui com você. Podemos mais ou menos imaginar um pouquinho do que Maria sentiu, né? Quando vemos um filho sofrendo, nós tentamos ficar forte para fortalecer o filho, mas por dentro uma espada também transpassa a alma da gente. Ver um filho sofrer é a pior coisa do mundo. A gente sofre 10 vezes mais. Imagina Maria, quando viu seu filho ser condenado a uma morte de cruz por espalhar simplesmente o amor. Ali, Jesus a entregou a nós como mãe. Mulher,
Eis aí o teu filho. E a João: eis aí tua mãe. Com o coração despedaçado, Maria recebeu o corpo de Jesus em seus braços antes de ser sepultado dignamente, pois José de Arimateia não permitiu que fosse jogado na vala, como era comum para os criminosos. Eles não tinham direito ao sepultamento. Como ele era conhecido de Pilatos e esse devia muitos favores a José, Pilatos não teve como negar o corpo a José. Maria, no domingo da Páscoa, fica sabendo que o filho havia ressuscitado. Essa boa notícia foi dada por Maria Madalena. Não sabemos se ela o viu ressuscitado, pois não tem nada registrado sobre, mas com certeza seu coração se alegrou novamente, após tanto sofrimento. Esteve com os discípulos após a ressurreição, reunida em oração no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Ela testemunhou o nascimento da igreja, viu Pedro liderando a comunidade e Matias ser escolhido para substituir Judas. Lucas esteve com ela em Jerusalém, um ano depois da crucificação de Jesus. No seu evangelho, faz quase 90 referências a Maria e é o primeiro trovador de Maria. Escreve o Cântico de Maria, o Magnífica. Fala sobre Zacarias, Isabel, a visita do anjo Gabriel. Amou Maria mais que a todas as mulheres. Sobre a morte de Maria, temos duas versões: que tenha vivido em Jerusalém, onde teria morrido, ou que tenha seguido João até Éfeso, na atual Turquia, onde também é venerado. Muitos acreditam que ao final de sua vida, Maria morreu e foi elevada logo depois aos céus, em corpo e alma. Mistério celebrado pela Igreja como a Assunção de Maria. Ela foi acolhida no céu, porque ela acolheu o céu nela. Nos primeiros séculos do cristianismo, primeiros 100, 200, 300 anos, não se falava nada quase sobre Maria. Também tivemos muitas perseguições aos cristãos, até que, em 312, Constantino, o primeiro imperador romano, a se converter ao cristianismo, pois sua mãe Helena o incentivou. Não se sabe se por interesse político ou não, mas com isso ele colocaria um freio nos bispos cristãos e viraria o chefe da igreja. Ano 325 teve o concílio de Nicéia. Não se falava muito sobre Maria. No século seguinte, uma mulher poderosíssima e supostamente virgem será fundamental. É a irmã do imperador Teodósio II. Ela elevou a mãe de Jesus aos lugares mais altos da fé mundial e ensinou os padres e o povo a venerar a Virgem Santíssima com hinos e procissões. A história de Maria é de fé, coragem e amor. Uma jovem simples que disse sim a Deus e que, com sua vida, nos ensina que poder é serviço e reinar é amar. Aqui terminamos esse primeiro vídeo sobre Maria. Teremos outros vídeos sobre como surgiu o culto mariano, os dogmas marianos e as aparições de Nossa Senhora, reconhecidas pela Igreja Católica. Vamos juntos continuar essa viagem comigo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa história para que ela chegue até mais pessoas. Também não esqueça de dar o seu like e deixar o seu comentário.